Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 6 de maio, cuja leitura bíblica do dia ela está em Atos 26 e Juízes, capítulos 5 e 6. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor, para acompanhar comigo a nossa reflexão em Juízes, capítulo 6, versos 11 a 14. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Vamos conversar sobre o misericordioso olhar do Senhor, tá? Começar contando aqui uma ilustração. Do alto do púlpito, um pastor notou um homem sentado no último banco com chapéu na cabeça. Logo fez sinal a um diácono, que se aproximou dele e lhe fez saber o esquecimento de tirar a cobertura inabitual para esse sagrado lugar. Ah! Exclamou o homem. Bem pensei eu que este meu proposital esquecimento teria a virtude de atrair a atenção de todos sobre a minha pessoa. Há 6 meses que venho a este culto todos os domingos e é a primeira vez que me dirigem a palavra. Eu sou testemunha de muitos anos atrás. Uma irmã começou a participar dos cultos na igreja onde eu congreguei e servi por 10 anos. E o nosso antigo pastor, meu amigo, ele chegou e falou assim, de púlpito: Vem cá, tá faltando amor nessa igreja. Por exemplo, vocês sabem o nome daquela irmã que está sentada ali? Ela frequenta aqui os nossos cultos há tanto tempo. Alguém aqui sabe me dizer qual é o nome dela? E aí ninguém sabia. Inclusive eu, tá? Nem eu sabia. E foi vergonhoso, porque já tinha muitos meses que ela estava participando de praticamente todos os cultos e nenhum dos irmãos sabia o nome dela. E aí foi falado lá na hora. Eu tenho um grande carinho por essa irmã e pelo esposo dela. Teté, não sei se ela assiste esses vídeos, se o esposo dela assiste também, Fernandinho. E amigos queridos. Mas naquela ocasião, eles antes do casamento, ele não congregava lá conosco, e ela estava começando a participar já há vários meses e ninguém sabia o nome dela. Então, contei essa ilustração aqui, mas isso acontece. Eu, há poucos meses, no encontro ali
de edificação mútua de homens na igreja, antes de eu começar a compartilhar o que eu estou pendente, aliás, de gravar aqui no canal, eu acabo me esquecendo, lembro, esqueço, sobre o governo do homem no lar. Aí eu olhei assim, aí eu perguntei, vem cá, nós sabemos os nomes dos irmãos aqui? E eu só confirmou aquilo que eu sabia. A maioria não sabia o nome da maioria. Lamentável isso. E nós não somos uma igreja de centenas, milhares de membros. Não somos, tá? E isso de fato acontece. De fato, nós não damos atenção àqueles que começam a se aproximar. E é verdade que, como aqui declarado aqui na ilustração, isso acontece sim. Nesse contexto, apesar disso, da nossa obrigação de nós darmos atenção às pessoas, às vezes nós nos sentimos desprezados, desprestigiados, deixados de lado, sem atenção, não é verdade? E talvez, por isso, nós queiramos receber a atenção de Deus. Eu me lembrava de uma canção que eu cantei muito, entoei muito, como um argumento assim de que era um louvor a Deus, e que você vai ver aqui a letra comigo, você vai reparar que isso não é um louvor a Deus. Diz assim: eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha para mim. Olha para mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Me lembra a série das canções Eu Me Rasgo, e por aí vai, suas derivadas. Voltada no homem, voltada para o homem, tendo o homem como centro. E nós já conversamos sobre isso. Se o homem está no centro, se o foco é o humanismo, isso é satanismo. Esse desejo nosso de receber a atenção dos outros, nos querer colocar no foco das atenções, volto aqui abrindo parênteses, nós precisamos dar igual atenção a todos, tá? Mas nós desejarmos querer ser o centro das atenções, há de convir que não deveria ser assim, né? Por que queremos o olhar do Senhor? Por que queremos a atenção de Deus? Porque as pessoas não nos notam? É porque a falta de atenção das pessoas, mesmo que nos notem, elas não nos valorizam o quanto nós desejamos? É porque nós queremos receber algo das mãos do Senhor, por isso queremos chamar a atenção de Deus? Bom, o olhar do Senhor é um olhar abrangente. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O olhar do Senhor é onisciente
Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Até os nossos segredos mais bem escondidos do próximo, Deus sabe. Aquilo que está no íntimo do coração, dos pensamentos, dos sentimentos. O olhar do Senhor é analítico. Provérbios 5:21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Deus está analisando cada atitude que tomamos, cada uma das atitudes. É um olhar que sabe de tudo e é um olhar abrangente que contempla a todos. Está acompanhando a todo e qualquer ser humano. Mas esse olhar analítico é um olhar também justo. 1 Pedro 3, 11 e 12. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Por quê? É um olhar justo, é analítico e justo. Esse olhar é um olhar também cuidadoso. Salmo 33, versos 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. O olhar do Senhor é orientador. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O olhar do Senhor é atento. O Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Olhando para o nosso contexto, versículo 11, nos mostra Gideão malhando trigo no lagar. Geralmente, o trigo ele era debulhado num lugar aberto, porque debulhava aquela separação, né? O malhar seria isso. O peso do trigo ele cai e o vento espalha a palha. Só que Gideão considerou que por conta ali daquela aflição, da servidão dos midianitas, a partir do versículo 1 nós vemos isso, o que eles faziam, os israelitas, por causa dos midianitas, eles iam para as covas nos montes, cavernas, fortificações, porque os midianitas e os amalequitas e os do Oriente contra eles subiam, se colocavam contra eles em campo e destruíam os frutos da terra. Não deixava comida em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles viam como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, Gideão, com esse receio, foi malhar o trigo num local fechado, num recinto fechado, que era o lagar. O lugar ali da distração do suco da vide, né? Do suco da uva, suco da vide. Isso no versículo 11 nós vemos isso, já essa condição. A partir do versículo 12 e 13, aparece o anjo do Senhor que declara: o Senhor é contigo, homem valoroso, valente, algumas versões. E aí, com certeza, por conta daquilo que Deus sabia que ia fazer através da vida dele e também no sentido do conhecimento dele diante do povo, diante da população, tá? Só que Gideão, ele ouviu que o Senhor era com ele
e não teve a menor vergonha de dizer que não acreditava nisso, usando como argumento as circunstâncias que eram consequências do pecado do povo. Ele diz assim: mas Gideão lhe respondeu, verso 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Isso me faz lembrar uma pregação maravilhosa do meu amigo, pastor Sebastião, da Igreja Bíblica Cristã, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande. Agora se reúne lá no bairro de Cosmos, né? Ele pregou, o título foi alguma coisa assim: por que todo esse mal nos sobreveio, com base nesse texto aqui. Os males estão nos acontecendo, a época em meio ao ápice ali na pandemia, e nós não enxergando que isso é consequência do nosso pecado mundial, especialmente da Igreja do Senhor também. E aí Gideão tem a cara de pau. Senhor, poxa, se o Senhor é conosco, então por que permitiu que isso acontecesse? Assim como você e eu muitas vezes fazemos. E aí, essa resposta de Gideão, colocando. Só para nós voltarmos a. Isso já tinha sido dito, no versículo 1, por exemplo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por quê? Por que Deus permitiu que esse mal sobreviesse? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ponto. Aí, quando eles ficaram afligidos, eles clamaram ao Senhor. Aí, versículo 7 em diante. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. E ponto. Gideão sabia? Sabia. Deus mandou um profeta para falar a eles ali. Ele sabia. Então, eles chegaram que está registrado no versículo 13, se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Ou seja, na cara dura, Gideão estava discordando da palavra de Deus. Discordando da avaliação que Deus fez deles, que eles estavam fazendo o que era errado, discordando da consequência e discordando da justificativa que veio por meio do profeta. Você está entendendo? Assim, em face do Senhor. Só que aí, querido, aí vem o versículo 14. Ele fala: olha, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Poxa, e o Senhor nos desamparou? Está dizendo que é conosco? O Senhor nos desamparou? O negócio é esse. Aí no versículo 14, então o Senhor olhou para ele. Eu imagino que o anjo do Senhor ali, ele talvez estivesse olhando em direção ao campo dos midianitas, onde estavam ali próximo, olhando para a terra enquanto falava com Gideão. Mas quando o Gideão disse isso, o anjo do Senhor virou para Gideão e olhou para ele e disse, essa resposta de Gideão, desaforada, muito parecida com as nossas respostas ao Senhor muitas vezes, colocando em dúvida a palavra do Senhor, merecia uma reação enérgica, não merecia? Seja sincero.
Quando um filho te fala um negócio desse, teu sangue ferve ou não ferve? O meu ferve. Imagina você e eu, um ser humano, uma criatura, chegar para o seu Criador e colocar em dúvida tudo o que ele disse. Colocar em dúvida a consequência pelo pecado, colocar em dúvida a justificativa que ele deu, colocar em dúvida essa palavra de que ele é conosco. Isso mereceu uma reação enérgica do Senhor, como nossas respostas são. Mas louvado seja Deus, que Ele não é você, não sou eu. Por sua graça, e seu misericordioso olhar. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Foi um olhar misericordioso de Deus. O termo hebraico, traduzido como olhou, eu leio para você na Almeida Corrigida e Fiel, a versão, traduzido como olhou na CF, mas também na King James 1611, na Almeida Revista Corrigida, na língua do texto tradicional, a LTT, é traduzido como olhou. E nas versões modernas, eu chamo assim, baseadas no texto crítico, é traduzido como voltou, tá? Esse termo hebraico. Que significa, é o termo paná, que significa virar, virar em direção a, virar e olhar, olhar na direção, tá? Ou seja, voltar a sua atenção para algo, para alguém. Alguns podem argumentar que quando o texto diz o Senhor olhou para ele, significa que o mensageiro de Deus agora falava como o próprio Senhor. Lembra que o versículo 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ok? Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Mas no versículo 14 diz o seguinte: então o Senhor olhou para ele. Então, era o anjo do Senhor ou era o Senhor? Então tem gente que argumenta, justifica que nessa hora significa que o mensageiro de Deus agora estava falando como o próprio Senhor. É como se o anjo ali estivesse só se transmitindo o que o Senhor estava falando na hora, direto ali do céu, e o anjo sendo só o transmissor, só se fosse o alto-falante de Deus, tá? Tem quem entenda assim. Bom, pode ser que você concorde comigo, pode ser que você não concorde, e até use algum argumento teológico, como a teofania, da manifestação de Deus ali no Antigo Testamento, né? Numa linguagem entendível, palpável, ser humano. Mas eu, Geraldo Augusto, eu falo por mim, eu entendo que alguns momentos no Antigo Testamento, como neste texto aqui, a aparição relatada como anjo do Senhor é do próprio Senhor. De quem? De Cristo. O verbo pré-encarnado, né? O Senhor Jesus antes dele se fazer homem. A exemplo disso, quando os 3 anjos aparecem a Abraão dizendo que destruiria Sodoma e Gomorra, e aí ele fala: porventura não revelarei, esconderei de Abraão aquilo que meu amigo, aquilo que eu farei, porque eu sei que ele vai ordenar a sua casa e os filhos dos seus filhos, para que a promessa se cumpra
na descendência dele. Qual a promessa? Da grande nação, e de que na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra, né? Que viria a Cristo, por meio do qual a salvação alcançaria os gentios. E aí, 2 daqueles anjos vão em direção a Sodoma, atrás de Ló, para destruir, e livram Ló antes da destruição. Fica um. Esse um que fica, a narrativa diz, não mais não dele conversando com o anjo, mas ele conversando com o Senhor. Isso é um dos textos, por exemplo. Um outro texto que eu também entendo assim é Jacó lutando com o anjo. Entendo que também se tratava ali do Senhor. Um outro texto que eu também entendo assim, o quarto homem na fornalha ardente, para mim também era o Senhor. Eu vejo que nada impede de que fosse o Senhor Jesus, tá? Versículos 15 e 16. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei? Qual a resposta dele? Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quando ele recebeu esse chamado divino, Gideão, então, ele pergunta como isso seria. E o Senhor volta para o início da conversa. Qual é o início da conversa? O versículo 12. O Senhor é contigo, homem valoroso. Aí no versículo 16, qual é a resposta? E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Você lembra de que o Senhor é conosco durante o cumprimento da missão? Mateus 28, 18 a 20. Portanto, ide fazer, eis que recebi, me dá todo o poder nos céus e da terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra? Então, nos faz lembrar do Senhor também. Aí depois, quando o fogo... Gideão então resolve fazer ali um teste e pede um sinal para confirmar se era de fato o Senhor falando com ele. Aí nos versos 17 a 21, ele prepara ali o alimento, prepara os pães ázimos, sem fermento, tinha que ser rápido, né? Não podia esperar fermentar, o cabrito, o caldo, e o anjo do Senhor fala com ele para ele colocar em cima de uma pedra. O anjo toca com a ponta do cajado e o fogo sobe da pedra e consome aquele presente. E aí o anjo desaparece, né? Depois desse momento, no versículo 22, as palavras de Gideão que ele usa não parecem de alguém com medo de ter visto um anjo. Não parece, porque ele diz assim, versículo 22, então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Não tem um medo assim, porque viu um anjo. Algo aconteceria a ele por ter visto um anjo face a face? Temos outros relatos aqui na palavra. Eu me lembrava, escrevendo isso aqui hoje, eu me lembrava de um profeta que teve um medo parecido quando ele viu o Senhor. Isaías 6, de 1 a 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés,
e com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O mesmo clamor que tem lá nos céus em Apocalipse. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, preste atenção, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E nos evangelhos tem uma referência a isso aqui. Quando fala de Isaías, que profetiza depois algo à frente, de que escutariam, mas não entenderiam, veriam, mas não enxergariam. Aí disse isso quando viu ao Senhor, né? E o contexto ali está falando de Jesus, tá? Então, ele aqui certamente, entendo eu na palavra, que Isaías viu ao Senhor Jesus. Aí no versículo 23 de Juízes, capítulo 6, olha o que o texto diz. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ou seja, o Senhor o tranquiliza, declarando paz, dizendo que Gideão não morreria. Alguns creem que agora poderia ter sido a voz audível do Senhor, tá? Que ele teria escutado. Aí no versículo 24 diz: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Bom, Jesus nos declara paz. João 20, 19 a 21. Quando ele aparece ressuscitado, né? Paz seja convosco, paz seja convosco. Ele deixa-nos a sua paz, João 14, 27. Eu vos deixo a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. Isaías 9, 6 e 7 nos mostra que o menino que nasceria, o filho que se nos daria, um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Okay? De qualquer forma, seja entendendo que era o Senhor Jesus mesmo, ou literalmente um anjo, apenas como mensageiro, e quando o texto se refere a Senhor, é porque ele estava falando ali como apenas um alto-falante do Senhor. E aqui no versículo 23, ele ouviu a voz audível do Senhor neste momento então, tá? Fato é que esse olhar do Senhor para Gideão não foi para menosprezá-lo, não foi para destruí-lo, mas foi acompanhado de um encorajamento. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. E pensar nesse olhar do Senhor, um olhar misericordioso, que o que nós merecemos e merecemos é a destruição, mas um olhar que foi manifesto a nós em misericórdia, isso precisa nos constranger. E nós retribuirmos a esse olhar, não como ele retribuiu, argumentando: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Não assim, mas retribuir esse olhar de outra forma. Em primeiro lugar, ouvindo a verdade como expressão de amor. Marcos 10, 17 a 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele,
Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nós precisamos corresponder a esse olhar misericordioso do Senhor, ouvindo a verdade da sua palavra como uma expressão de amor. Jesus olhou para ele em amor. Quando a palavra nos confronta, ela aponta o nosso pecado, o Senhor está demonstrando a atenção dele para mim e para você, mostrando que ele não desistiu de nós ainda e que há chance, há oportunidade. Mas o problema é que quando a pregação nos confronta, quando a nossa meditação no dia a dia nos confronta, nós fingimos que não é conosco e nós nos entristecemos pelo confronto, mas uma tristeza mundana de que, essa palavra não me satisfez. Nós precisamos ouvir a verdade como expressão de amor, em primeiro lugar. Ouvir a palavra como uma expressão de amor do Senhor, ainda que nos fira, que nos doa. Segundo, arrependendo-nos dos nossos pecados. Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vindo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, mas um olhar que produziu arrependimento em Pedro. Pedro se lembrou da verdade expressada em amor do Senhor, ok? E esse olhar gerou nele arrependimento. Nós precisamos retribuir ao olhar misericordioso do Senhor. Em primeiro lugar, é nós ouvindo a verdade expressa em amor, tá? Segundo, arrependendo-nos dos nossos pecados. Terceiro, recebendo a Cristo com alegria, em consequência disso. Lucas 19, 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico,
e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele recebeu a Cristo com alegria, mas também, além de ouvir a expressão da verdade, a expressão do amor, de arrepender-se dos pecados e de rendermos a Cristo, em quarto e último lugar, vivendo a vontade de Deus. Marcos 3, 34 e 35. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, Jesus, respondendo àqueles que haviam falado: Olha, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. Essa situação aqui. Disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Quem era esse para quem Jesus olhou? Aqueles que estavam assentados, ouvindo os seus ensinamentos, querendo aprender qual é a vontade de Deus. Jesus olha para eles e diz que esses que estavam ali assentados, desejosos de fazerem a vontade de Deus, é que fazem parte da família de Cristo, fazem parte da família de Deus. Como nós retribuirmos ao misericordioso olhar do Senhor, que deveria nos fulminar pela resposta do nosso coração à sua palavra, à consequência do pecado, a dúvida que colocamos em relação à justificativa dele, por que esse mal está nos sobrevindo. A nossa retribuição deve ser, primeiro, ouvindo a verdade como expressão de amor, recebendo o confronto da palavra. Segundo lugar, em consequência disso, arrependendo-nos dos nossos pecados. Terceiro lugar, como consequência desse arrependimento, acolhendo a Cristo em nosso coração com alegria, apressadamente, sem demora. E em quarto lugar, vivendo a vontade de Deus, daqueles que se assentam para ouvir os seus ensinamentos e os colocam em prática. Não despreze o misericordioso olhar do Senhor a mim e a você. Tenha a atenção do Senhor, mas a atenção por meio da sua misericórdia, não porque você se sente desprezado pelos demais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.